Bom dia a todos os nossos amigos gideonitas. É com muita alegria que a gente também estende aí aqueles que assistem os nossos sermões pelo canal do YouTube. Nosso objetivo aqui é unicamente divulgar a palavra de Deus e aprender com as lições da sua palavra. Nós sempre já oramos antes, né? Então a gente já entra com a pregação. E nesta manhã eu vou dar uma espécie de continuidade com a questão que eu falei semana passada, trazendo aqui sermões que se tornam práticos em nossa vida. Hoje em dia tem muitos cristãos que eles dizem que são cristãos, né? Mas tudo que eles fazem, muitas vezes, é frequentar uma igreja. E frequentar uma igreja, de acordo com a Bíblia, é importante. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versos 25, né? Que nós devemos não deixar de frequentar os cultos, né? Eu não sei qual é a igreja que você vai, nem a dominação, nem o bairro, né? Mas de uma coisa eu sei, a igreja tem o seu papel, a igreja é importante para que nós nos unamos, né? Esta é uma igreja virtual, que se encontra todos os dias, e ao mesmo tempo que ela se encontra todos os dias, a Bíblia deixa claro que nós somos a igreja, né? Não é um prédio, nós já falamos sobre isso aqui no nosso canal. E nessa manhã, eu quero falar um pouco sobre um capítulo especial da Bíblia. Esse capítulo fala muito ao meu coração, porque muitas vezes nós estamos vendo uma vida de religiosidade, mas não estamos vivendo uma vida de prática cristã, né? Vocês sabem que a Bíblia, ela nos ensina a fazer muitas coisas, né? Por exemplo, ela nos ensina a jejuar, ela nos ensina a guardar os mandamentos, ela nos ensina a fazer muitas coisas de fazer isso ou não fazer isso. Você pode participar de qualquer identidade religiosa, sempre vai ter isso é permitido, isso não é permitido. Mas eu quero falar um pouquinho acima dessas coisas, né? Porque muitas vezes nos esquecemos do objetivo pelo qual Deus nos colocou nesse mundo, né? Eu falei semana passada sobre a questão de fazermos grupos de oração, de criarmos em cada casa, de cada pessoa, um momento onde a gente busca a Deus e assim a gente se conheça mais de perto e atenda às necessidades uns dos outros, né? E hoje eu vou continuar falando um pouco sobre isso, a questão prática, né? Abra sua Bíblia em Isaías 58, eu vou ler aqui praticamente o capítulo hoje, e nós vamos entender um pouquinho sobre esse assunto, porque creio que esse é um capítulo muito especial, e nós podemos entendê-lo, né? Sob o ponto de vista prático, e não sob o ponto de vista teórico, né? Porque na teoria acho que muitos de nós somos muito bons, mas às vezes nos esquecemos que precisamos praticar a nossa vida cristã. Então, esse texto eu vou abrir ele aqui para que a gente leia junto, né? Você deve estar já recebendo a imagem aí, da Bíblia online pela internet mesmo. Veja bem. Grite alto, não se contenha. Levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo a rebelião dele e à comunidade de Jacó os seus pecados. Quer dizer, Deus está dizendo, olha, Isaías, fale para o povo, né, que eles estão rebeldes para comigo. E fale para eles os pecados que eles têm. A gente sabe que nenhum de nós somos santos, nenhum de nós merecemos nada da parte de Deus, por sermos fiéis ou não. A gente sabe que a salvação é pela fé. Se não for pela misericórdia de Cristo, não temos parte com Ele, nem com a salvação, porque a salvação é um dom imerecido de Deus. Então, nada do que eu vou falar aqui tem a ver com a nossa salvação no sentido de ter méritos para ela. Mas o que eu vou falar aqui é que muitas vezes nós temos muito mais do que a salvação. Nós temos que anunciar essa salvação de maneira prática às outras pessoas. E aí Deus está falando para o profeta Isaías, fale ao povo, como uma trombeta,
fale da rebelião deles, fale da forma como eles estão rebeldes, né? E como eles estão longe de mim. O pecado, a Bíblia fala, nos afasta de Deus. E estamos vendo uma época em que damos muito valor, às vezes, a algumas coisas dentro da igreja. Há programas, e os programas, quando eu falo programa, são eventos, né? Queremos encher as igrejas, queremos que as pessoas venham, que elas assistam pessoas famosas, sermões, mas isso tudo pode ser que as pessoas elas acham que está completo na sua vida cristã, mas não está. Ir à igreja, assistir cultos, participar de reuniões na igreja e simplesmente ouvir a mensagem, ir embora e não viver o evangelho, talvez seja um dos grandes enganos, onde a gente vá para a igreja para aplacar a nossa consciência, achar que estamos fazendo alguma coisa, mas temos muito mais por fazer. E o verso 2 diz assim: pois dia a dia me procuram, parece desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Parece que ele está falando para nós hoje, né? Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. E aí ele faz uma pergunta, né? Por que jejuamos, dizem, e não o viste? Por que nos humilhamos e não o reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. E aí Deus vai começando a falar assim: vocês fazem coisas pensando que estão me agradando, mas vocês estão fazendo coisas quando vocês não estão na minha presença, quando vocês não estão na igreja, quando vocês não fazem um momento de adoração, vocês estão fazendo coisas que não me agradam. E entre elas, explorando as pessoas, entre elas, humilhando as pessoas, entre elas, fazendo coisas que não me agradam porque vocês não estão servindo o próximo como deveriam. Isso me chamou a atenção. Muitas vezes queremos fazer uma vida de religiosidade, demonstrar para nós mesmos, ou até mesmo para os outros, e é mesquinho muitas vezes, o quão santo nós somos, o quão atitudes nós tomamos. Mas muitas vezes cantamos na igreja: quero te servir, mas nem lembramos que Deus existe. Vou morrer por ti, mas na primeira situação que nos encontramos, trocamos Deus por alguma coisa. A verdade é que não podemos viver uma vida de fachada e nem viver uma vida simplesmente porque vamos à igreja, levamos o título de cristão. Não importa a igreja que você vá nesse contexto, né? Existe um trabalho muito maior do que simplesmente viver uma vida de profissão de fé em uma igreja. Existe uma missão, existe um trabalho, existem necessidades a serem cumpridas, né? E às vezes eu admiro muito, ainda que por motivos errados, os espíritos, né? Que fazem muitas coisas para ajudar as pessoas. E aí nós encontramos o verso 4, né? O seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar a sua voz seja ouvida no alto? Será que esse jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a sua cabeça, como junto e se deite sobre o pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Deus está falando: olha, nós temos um trabalho muito maior do que simplesmente pararmos. Não que o jejum não seja importante, não que o jejum não tenha o seu lugar, mas até já falei sobre o jejum aqui, mas fazer e tomar parte em formalidades, em coisas mecânicas, em cantar louvores preocupado como está bonita a minha voz, e muitas vezes ir para a igreja com mágoa de alguém e achar que está tudo normal. Meus queridos,
como um humilde pecador que nós todos somos, nós temos que entender que nós só sairemos da mornidão espiritual ou do frio formalismo da vida cristã, ou simplesmente da inércia, né? Quando nós nos preocuparmos com as outras pessoas, quando nossa religiosidade passar além, vamos dizer assim, de frequentar uma igreja ou atender às nossas necessidades. E isso vai se alastrando ao longo dos anos, né? Que muitas pessoas dizem, mas essa pessoa que vai pregar, eu não vou nem perder meu tempo de ir à igreja. Ou, de repente, olha, eu não gosto de ouvir aquela pessoa. E aonde a mensagem se torna cada vez menos importante, mas a forma, os eventos, os programas, e as pessoas gostam de ir lá como se fosse um grande show, passam a ter lugar aonde o verdadeiro evangelho vai perder na sua eficiência, vai perder na sua eficácia. E continuando a nossa leitura, nós vamos aqui encontrar Deus falando de coisas práticas. E esse é o grande ponto que eu gostaria de repartir com vocês. Olha o verso 7. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? E aí ele faz uma pergunta. Vocês fazem umas coisas pensando em vocês, mas o grande evangelho não é amar você, mas é amar ao teu próximo como a você. É você olhar para as pessoas ao seu redor e ver o que elas precisam. E eu me lembro da linda frase de Jesus, né? Quer dizer, citada pela escritora norte-americana Ellen White, sobre o que realmente, o que realmente é ser um cristão, né? E imitar a Cristo. Ela diz assim: unicamente os métodos de Cristo são eficientes. Jesus se aproximava das pessoas, como lhes desejando o bem, ministrava as suas necessidades, atendia, né, aquilo o que elas precisavam, demonstrava-lhes amor. Então dizia certo. Eu acho muito especial quando a gente pode ter o privilégio de atender pessoas, de ser úteis para cada pessoa. Muitas vezes nós paramos exatamente no ponto de acharmos que somente ir à igreja está tudo bem. E aí Deus fala para nós, não, isso não é ser cristão. É importante ir à igreja, é importante jejuar, mas você tem que dar uma segunda milha. Você tem que olhar para a frente de todas as coisas. Pode ser que seu vizinho esteja passando necessidade. Pode ser que a pessoa que mora na sua frente esteja com uma família destruída. Pode ser que o seu colega de trabalho esteja em depressão. E nem tudo é dinheiro, viu, meus queridos? Nem tudo é dinheiro. Existem muitas pessoas carentes de um abraço, de atenção, de ser compreendidas. Às vezes você não dirá nada. Só o fato de ouvi-la vai transformar a vida de uma pessoa. Eu não tenho dúvidas de que Deus nos chamou para sermos muito mais do que frequentadores de um culto, de uma igreja. Mas Ele nos chamou para uma prática cristã. Amar o nosso próximo é não passar por ele sem que isso toque o nosso coração. É claro que não temos capacidade de ajudar todas as pessoas, mas podemos e devemos escolher diante de nós alguma pessoa para sermos um esteio, para sermos uma bênção, para que essa pessoa possa ser assistida durante um tempo. E eu não estou falando aqui dessa forma mesquinha que o governo, não só no Brasil, mas em muitos lugares faz, de apenas dar um assistencialismo sem dar uma oportunidade da pessoa crescer por ela mesma. Inclusive, podemos não dar o peixe pescado só, né? Em algum momento a pessoa precisa, mas também ensinar ela a pescar, para que as pessoas tenham dignidade também, se sintam responsáveis pelo seu sucesso. Isso também é algo importante que
ajuda a pessoa a ter uma autoestima. Mas eu não estou falando disso hoje. Meu objetivo não é esse. Meu objetivo é dizer que, não muito longe de você, você não precisa ir para a África como eu irei, para ver que pessoas ao seu redor, elas precisam de você. E então, a Bíblia fala lá naquele texto bonito, que nós, quando era criança, decorei na classe de amigo, quando era desenrolador, e lá diz assim: então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro e ele lhe dirá: eis-me aqui. E se tirares do meio de ti o jugo, e o dedo que ameaça falar injurioso, se abrires a tua alma aflita e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá de novo nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. E esse texto me acompanha durante muitos anos, desde quando eu tinha 10, 11 anos, que eu fiz a classe de amigos no clube de nem de sala lá da Vila Carrão. Talvez alguns vão ouvir, vão se lembrar desse período. Meu pai sempre ouve, né? Meu pai sempre assiste. Alguns amigos lá do Carrão também. É uma igreja da Zona Leste de São Paulo. E quando eu lembro desse texto, eu me recordo que não apenas decorei, mas muitas vezes ela bate no meu coração quando eu penso que a gente muitas vezes busca por Deus, mas se esquece que a verdadeira alegria, o verdadeiro amor não é nosso, é de Deus. E ele só é encontrado quando nós repartimos aquilo que nós somos para alguém, quando nós nos dedicamos à salvação de outras pessoas, quando nós amamos elas de verdade. Né? Quando nós encontramos a verdadeira alegria, é quando a gente se divide para multiplicar. A gente se torna útil, disponível. E hoje, a maior dificuldade, talvez, que Deus tem, que nós temos o livre-arbítrio, é encontrar pessoas disponíveis para o trabalho. É encontrar pessoas que dizem, Senhor, Senhor, me dirija, me leve, me conduza. Né? Aonde o Senhor quer que eu vá? E Deus vai falar para você. E eu digo, irmão, sem medo de errar. Muitas vezes Ele não vai mandar você para a igreja. Ele vai mandar você para auxiliar pessoas, seja no asilo, seja no orfanato, no hospital, num vizinho que está acamado. Deus vai chamar você porque há muitas necessidades nesse mundo. Na guerra entre o bem e o mal, muitas coisas ruins elas acontecem. Eu lembro de alguns exemplos bíblicos, né, que demonstram isso. Por exemplo, nós já ouvimos aqui o irmão Jean Carlos falar da viúva pobre, que Elias fez um milagre na vida dele, deu alimento para ela, e não somente ela, mas todos foram recompensados pela fé daquela mulher. Eliseu, por exemplo, estava no campo e de repente alguém pegou um machado, e esse machado ele afundou no rio. E Eliseu se preocupou em atender essa necessidade que parecia tão pequena, socorrendo esse rapaz e fazendo o machado de ferro flutuar na água, porque ele se dedicou, ele se preocupou em ajudar aquela pessoa. Quantos milagres Jesus fez curando pessoas, transformando cegos, coxos, leprosos. Lembra de Pedro? Pedro andando perto ao templo, na porta do templo. Ele viu alguém pedindo esmola. E ele diz: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu tenho Jesus Cristo. Ele tem poder para te levantar. Levanta e anda. Abraão, né? Hospedando pessoas desconhecidas, depois ele sabia que eram. José, na prisão, ele podia pensar só nele, mas ele viu ali o copeiro e o padeiro, ele se compadeceu e ele se preocupou em usar o dom que ele tinha para interpretar o sonho deles. Vocês se recordam que Davi se compadeceu do filho do seu melhor amigo, Mefibosete, pela amizade que ele tinha com Jonas, que tinha uma deficiência física? Você se recorda que em Samaria, esse texto tá, essa história está em 2 Reis, capítulo 6, até o capítulo 7, verso 16. Haviam 4 leprosos, e esses leprosos estavam na porta da cidade também. E estando na porta da cidade ali, houve um fato de que toda a cidade estava sitiada pelos assírios, e eles não tinham mais o que comer.
Eles não tinham mais onde se refugiar, e eles pensaram assim, se nós entrarmos dentro da cidade, nós vamos morrer. Se nós estivermos dentro, aliás, dentro da cidade, nós vamos morrer. Aqui nós vamos morrer de fome. Vamos tentar ir até o acampamento dos assírios, porque se nós chegarmos lá, nós já vamos morrer mesmo, se eles nos matarem, mas se eles não nos matarem, nós teremos alguma forma de sobrevivência. E aí eles chegaram lá e Deus fez com que Eliseu, pela oração de Eliseu, aquele exército fosse embora, porque ouviram um barulho e acharam que vinham lutar contra eles, e estava lá toda a comida que eles tinham. E aqueles 4 repórteres chegaram lá e falaram assim, nós vamos lá voltar na cidade e falar para o pessoal que lá tem comida. Se vocês lerem o relato do capítulo 6, tinha pais querendo comer nos seus próprios filhos. Muitas vezes encontramos uma situação parecida. Né? Você diz assim, mas o que eu posso oferecer para alguém? Né? O que eu posso fazer para minorizar o trabalho e a dor de alguém? E você fala assim, eu sou incapaz, eu não consigo. Como é que eu vou fazer isto, né? Dessa forma? Como é que Deus vai me usar? E eu digo uma coisa para vocês. Eu não tenho dúvida disso. O mesmo Deus que chama é paciente. Quando você se colocar nas mãos de Deus e ver os milagres acontecendo na sua frente, você vai entender. Mas a igreja não é apenas você ir lá e assistir um culto. Igreja é você viver o evangelho. É você se compadecer das pessoas. É você dividir o que você tem com aquelas pessoas que precisam. É você ter sabedoria dos altos céus até para ajudar alguém, não tenha dúvida alguma. E muitas vezes se faz diferença que para você não faz a menor diferença, mas para a pessoa fez uma grande diferença. E no capítulo 58, Deus nos ensina a sermos generosos, bondosos, amigos, transformar vidas, amarmos as pessoas. Talvez sejamos como esses leprosos, buscando nos salvar. Mas quando nos salvamos, não podemos guardar a salvação para nós mesmos. Temos uma mensagem doce, uma mensagem linda, mensagem de esperança, de salvação. E isso que eu estou convidando a todos nós que estamos entrando, né, em contato com essa palavra, a rompermos com a nossa inércia espiritual e, de alguma forma, entender que o nosso vizinho, que o nosso parente, que os membros da nossa igreja, que aqueles são descrentes, são pessoas que Deus está dando oportunidade para a gente ser úteis na vida delas. E ao nós sairmos para salvar as pessoas do mundo, é aí que nós encontramos a nossa salvação. Quando eu era pequeno, eu tinha uma história de um homem que estava andando na neve. Ele tinha um percurso longo para fazer. E ele se perdeu no tempo. E quando ele percebeu, estava escurecendo, ele estava sozinho. E ele perdeu a iluminação que ele tinha. E agora ele estava perdido no meio da neve. Ele não tinha roupa preparada para passar a noite toda na neve. E ele começa a andar desesperado. E por estar desesperado, ele se perde totalmente. E nesse momento, ele diz: agora eu estou morto. Agora eu vou morrer porque eu não tenho como sair desse lugar agora. Estar num lugar aquecido. Não tenho material para me aquecer. E não tenho forças mais para correr, para tentar achar um lugar nessa imensidão de escuridão e neve. Mas ele ouviu o choro de uma criança. E ele se guiou audivelmente pelo choro dessa criança. E quando ele viu essa criança, ele disse: eu preciso salvar essa criança. E ele pegou essa criança, colocou no colo e achou forças onde não tinha. E quando ele pega essa criança para salvar essa criança, e as forças são revigoradas, ele sai em disparada. Ele encontra uma luz e ele vai até a direção dessa luz, já exausto, cansado. Mas foi exatamente no momento em que ele decidiu salvar aquela criança que ele salvou sua própria vida. Irmãos, a misericórdia de Deus, a salvação é um presente. Mas não é para mim e para você.
não é apenas para mim e para você. A salvação, a palavra de Deus, as verdades da Bíblia, o presente, o tesouro que é Jesus Cristo, não é para mim e para você apenas. É também para o nosso vizinho. Mas eles não precisam saber de doutrinas apenas. Eles precisam ver Jesus em nós. Quando as pessoas veem Jesus em nós, porque nós vamos buscar na fonte. Nós vamos exercer nossa vida cristã. Aí, você pode dizer, segue. Segue Jesus comigo. Vamos andar aqui lado a lado nesse caminho. E você não estará apenas se salvando, mas salvando outras pessoas. Ou melhor, você estará salvando outras pessoas e automaticamente se salvando. Estamos num mundo em que, nessa guerra entre o bem e o mal. Você faz parte dessa guerra. Mas você decidiu um dia se aliar ao exército de Cristo. E eu não costumo dizer que o inimigo é poderoso, forte, quando nós temos Deus. Mas quando não temos Deus, somos incapazes de lutar contra ele. Nós estamos tomando atitudes práticas, irmãos. Nós precisamos viver a vida do Evangelho na prática. E o que é isso? Vá, depois de uma oração, em algum lugar perto de você, ore. E talvez um lugar humilde e simples, ou até mesmo a pessoa que você sabe do seu trabalho, ou até mesmo um vizinho, e ofereça a sua disponibilidade, seja para ajudá-lo com alimentos, seja para abraçar, seja para ouvir, seja para servir, e você vai encontrar o verdadeiro sentido de ser salvo e de receber o amor de Deus. Todas as vezes que na minha vida eu tive a oportunidade de ser útil para alguém, isso me fez muito bem. Mas todas as vezes na minha vida que eu fui mal, que eu deixei o pecado aflorar e que eu magoei pessoas, isso me fez muito mal. Mesmo que naquele momento de egoísmo da minha parte, aquilo parecia ser a melhor coisa e eu achava que daquela forma, daquela decisão que eu tomasse, eu estaria sendo feliz. Que engano. Que engano. Eu só serei feliz e você só será feliz. Quando nós fomos com uma árvore, não produzimos frutos para nós, produzimos frutos para os outros. Assim como o mar produz peixes para os outros, não para ele. Nós somos feitos nesse mundo para sermos servos. Ajudarmos uns aos outros. E aí encontraremos o real sentido da felicidade. Vamos fartar a alma aflita. Vamos cobrir o nu. Vamos abraçar pessoas que estão carentes. Vamos ter palavras de esperança aos doentes. Vamos ajudar milhares de pessoas hoje que estão em depressão. Talvez dar uma carona quando alguém precisa. Mas você está aqui para servir. E os frutos do Espírito na sua vida vão florar e depois vão produzir para que as pessoas possam receber Jesus Cristo em nossa vida. Então, abra a sua casa, meu irmão. Chame os vizinhos. Faça amizade com eles, com seus amigos, com pessoas que você conhece. E adore a Deus, mas adore a Deus preocupado em ser, na prática, o verdadeiro cristão. Porque o cristão não é aquele que vai à igreja. O cristão é aquele que vive para servir. E quando ele acha esse caminho de amor ao próximo, ali ele encontra a verdadeira religião. Nós, como adventistas, falamos muitas vezes, nós conhecemos a verdade. A verdade de Deus é testemunho de Jesus e guardar os mandamentos de Deus, porque guardamos o sábado. Mas o verdadeiro povo de Deus é aquele que vai ser generoso, bondoso, amoroso e vai refletir o caráter de Cristo. Andando pelas ruas, dentro da própria casa,
mas também no serviço, e onde muita gente é cristão, né? Na igreja. Nós temos que ser cristão todos. Que Deus te abençoe, que Deus me abençoe. Eu não sou perfeito, eu não sou infalível. Eu já errei muito na minha vida. O apóstolo Paulo fala uma frase que muitas vezes me identifica, diz que ele é pecador e no qual ele sente o maior de todos. Mas é ao reconhecermos que somos pecadores que Deus nos torna curados do pecado. Quando servimos os outros, nós somos transformados pelo amor de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te motive através do Espírito Santo. Que você deixe de ser um cristão apenas que vá a uma igreja, mas seja um cristão de verdade. Que imite a Cristo. E que diz como diz, e que vive como diz lá em Gálatas, né? É um texto bonito, Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e não desanimar. Esse é o recado que eu tenho que dar para você. Vida cristã na prática. Dedique tempo a Deus. Abra a sua casa para uma oração. Chame outras pessoas para participar de oração na casa delas. Vamos nos visitar mutuamente, vamos ver as nossas necessidades e vamos nos ajudar. E assim estaremos um levando a bandeira da salvação ao outro. E o dia que Jesus voltar, estaremos ouvindo a voz de Cristo para nós, dizendo assim: bem-estar, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, no muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas que nós não ouçamos aquela voz dura, verdadeira: não te conheço, apartai-vos de mim. Eu não faço isso para ser salvo. E você não vai fazer isso para ser salvo. Você deve fazer isso porque o amor de Deus te transforma. Quando o amor de Deus te transformar, será impossível não amar, demonstrar amor e viver esse amor. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Senhor Deus, estamos muitas vezes cansados de teorias, doutrinas, informações teológicas, que têm o seu lugar. Mas se não vivermos, como diz aquela parábola no final do Sermão da Montanha, aonde o Senhor disse que há dois grupos de pessoas: aqueles que ouvem as minhas palavras, mas não põem em prática. São comparados ao homem insensato que constrói a sua casa sobre a areia. E do outro lado, aqueles que ouvem, mas colocam em prática, são comparados àqueles que constroem a sua casa sobre a rocha. E quando você olha para a casa, ela está muito bonita, está acabada, talvez uma qualidade de material muito bonita, bem pintada. E aqueles que olham e passam dizem: nossa, que bela casa. Mas quando vem a chuva, a tempestade, o terremoto, ali mostra exatamente qual era a casa que tinha um bom alicerce. Estamos, Senhor, diante de um grande terremoto espiritual, de um mundo em colapso moral, física, cultural, financeira e, sobretudo, espiritual. E se nós não tivermos a prática da vida cristã, apenas ouvirmos, como muitos têm feito, a tempestade vai aumentar e pode ser que a nossa casa caia. Não permita que isso aconteça, Senhor. Mas nos fortalece e nos fortifique pela Tua palavra. Na prática da vida cristã, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Que Deus te abençoe, meus irmãos. Não sei se vocês têm alguma pergunta. Hoje não foi um sermão. Hoje não foi uma aula, foi um sermão. Mas estou à disposição se tiver alguma pergunta. Edson, eu queria ser assim, mas eu não sei. Como é que, olha, eu digo assim, eu quero servir. Agora mesmo eu sei que faleceu
De repente, uma vizinha minha, ela era funcionária do Banco do Brasil e veio do banco, dormiu, acordou morto. Vizinhos aqui. Eu sou nova. E eu fico dizendo, meu Deus, nessa rua, né? Eles não sei como chegar. Me ensine, você fala aí. Eu fico pensando sempre assim. Como é isso que você diz assim? Seja útil, é, para dar amor a alguém. E às vezes eu sei que a pessoa precisa ou está passando por alguma coisa, mas eu não sei me chegar, porque eu não sou íntima. Olha, Deus coloca as oportunidades para a gente. E você saber que uma pessoa precisa de algo já é uma grande oportunidade. Aí você fala, como é que eu vou fazer? Prepare um bolo, uma torta, alguma coisa. Talvez você perceba que bata com a ideia dela, né? Só tem criança, um brinquedinho. Fala assim, escuta, eu vim aqui, eu senti no coração de demonstrar meu carinho por você, sou seu vizinho, eu queria conversar um pouco com você. E aí quebrou o gelo, e aí as coisas vão acontecendo. Ontem eu estava num grande congresso aqui, que eles chamam de herói, e eu achei que era treinamento, e por isso eu me inscrevi. Chegou lá, era aquelas festas de associação de 4.000 pessoas, né? Tem o seu lugar, mas enfim. E aí uma pessoa me encontrou e falou assim, escuta, Edson, tem uma pessoa que está precisando muito de você. Eu nunca vi essa pessoa. Ela mora em tal bairro lá, e eu falei, tá bom, então me dá o contato dela. E na hora eu entrei no Zap e falei, escuta, eu gostaria de de colocar à disposição, eu sou amigo da irmã assim, 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 e ela passou teu contato, dizendo que você tem vontade de aprender sobre a Bíblia, e eu estou à sua disposição. E não somente isso, se você precisar de qualquer outra coisa, de uma orientação, de um conselho, né? Eu e minha família, porque é uma mulher, então já faço assim, né, para que evite qualquer problema. Estamos à sua disposição. Eu falei assim, eu posso ligar para o senhor? Eu estava no congresso, 4.000 pessoas, aquele barulho danado. Eu falei, pode. Eu podia dizer para ela, não, agora não, eu estou no congresso, não posso. Eu saí correndo lá para fora e atendê-la. E ela chorou, ela falou assim, que bom que o senhor me ouviu e tal. Enfim, ela tinha os problemas lá. Então, todos os dias Deus nos coloca oportunidades. Abraão recebeu aqueles 2 homens, ele não sabia quem eram eles. Mas ele recebeu. Ele hospedou. Então, muitas vezes, a gente tem que pedir sabedoria naquela hora. Senhor, me ajude naquela hora para saber o que fazer. E já aconteceu cada coisa engraçada, né? Comigo, e até interessante, mas Deus sempre vai prover a maneira certa de você se aproximar. Então você deve orar antes, você deve fazer uma estratégia, precisamos de uma guerra, então tem que ter estratégia. E aí você levar algo que você acha que vai ser de simpatia, no sentido de a pessoa ficar feliz por aquilo. E isso vai quebrar o gelo. Então a amizade vai se desenrolando com o tempo. E hoje, aqui nessa cidade, com quase 3 anos, eu tenho muitos amigos, muitas pessoas que estão na igreja e outras não, mas que sabem da minha bandeira, daquilo que eu levanto, das verdades bíblicas que eu acredito. E eu, não, graças a Deus, não tenho perdido oportunidade. Tem um dono de uma marina aqui, muito rico, e eu fui chamado por ele para. Eu fui colocar um barco que eu tinha comprado lá, e de repente me apresentaram para ele. E às vezes ele precisa de coisas assim rápidas, ele me liga, como é que eu faço isso no computador? E um dia eu sentei com ele e falei assim, olha, eu vivo assim, conheço Jesus assim. Ele falou assim, fale-me mais sobre ele. Eu vou chamar minha esposa para você falar. Então, Deus vai te usar. É a capacidade. Só faz às vezes você passar e dizer assim, bom dia, ou você tocar, ela fala, escuta, eu só vim aqui para te conhecer, meu nome é Cláudia, eu moro ali, estou à sua disposição, né? Vai quebrar o gelo e as coisas vão acontecer pela atuação do Espírito Santo. Mais alguém quer falar? Se ninguém quiser falar, nós vamos encerrar aqui.
O irmão Zé Daniel está aberto, o irmão Wilson também. Podem falar. O grande problema que as igrejas têm enfrentado é, é a respeito desse tema que o irmão falou. Porque nós queremos pregar o evangelho, nós estamos indo lá para a igreja. Mas às vezes nós ficamos muito dentro da igreja e nós temos que sair. Mas não é no sábado, o sábado é o dia que a gente se encontra, né? É nos outros dias, nos outros 6 dias que nós podemos agir, né? E às vezes a gente fica preocupado, porque se a gente não fizer o trabalho de Deus, nós não vamos nos salvar. Então é importante fazer essa prática, né? Eu ouvi uma frase sua que eu vou mandar, vou colocar aqui para a igreja. Nós somos como árvores, nós não produzimos frutos para nós. Gostei disso, irmão. Isso é uma grande verdade. Tá, obrigado. Amém. Mais alguém quer falar? Se não há, eu vou então terminar nossa gravação. Que Deus abençoe a todos, que nós possamos realmente viver a vida cristã como Deus nos chamou para viver. E nós encontraremos o real sentido da felicidade. Que Deus abençoe a todos.